Oi, tio Luciano. Eu sou Crianças. Não. Eu sou o tio Lu. Tá começando o Pinheirinhos TV. Tá, tudo bem. Eu fiquei um pouquinho nervoso. Tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Não sai daí que o programa tá especial. Não esquece de me falar a sua idade, de onde você tá falando e o seu nome. Roda a vinheta! E para começar o programa do melhor jeito possível, vamos orar pro Papai do Céu? Fecha o olhinho, junta a mãozinha e vamos juntos. Querido Papai do Céu, muito obrigado por cuidar do papai, da mamãe, do meu irmão, da minha irmã e de todos os pastores da minha igreja. Cuida de mim e de toda a minha família. Amém. Chama o seu irmão, chama a sua irmã, seu primo, seu sobrinho, sua tia, porque a gente vai louvar o nome do nosso Senhor bem alto, com o tio Samuel. Tio Samuel, cadê a música? Samuel. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro, no coração de quem se entrega ao Salvador. Você também, meu amigo, você também, meu amigo, precisa abrir o seu coração e receber o amor de Deus, se entregando a Jesus. Canta comigo, grande, tão grande, grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nem o vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande. Vocês estavam me observando cantar, né? Mas quem aguenta ficar parado, louvando o Senhor tão bem quanto o tio Samuel, não é mesmo? Mas agora a gente vai ouvir uma história muito legal da tia Letícia. Ué? Da tia Patrícia. Não, é a tia Laísa. A história vai ser sensacional. Uma história bíblica que você não pode perder. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu acabei de voltar de mais uma viagem e eu tô aqui para contar para vocês a história de um menino chamado Samuel. Ele ouviu uma voz que ele nunca tinha ouvido antes. Vem conhecer essa história, tá lá na Bíblia, em 1 Samuel capítulo 3. Samuel. Eu vou contar para vocês a história do jovem Samuel. Ele morava no templo junto com o sacerdote Eli.
O sacerdote trabalhava no templo e Samuel foi lá para aprender sobre a palavra de Deus, pois a sua mãe Ana havia prometido que levaria Samuel para o templo para aprender sobre o Senhor. E então, ele foi para sua cama certa noite dormir. Boa noite, Eli. Boa noite, Samuel. E Eli também foi para o seu quarto. Boa noite, Samuel. Durante a noite, enquanto Samuel dormia, ele ouviu uma voz. Samuel, Samuel. Acordou e foi direto para o quarto do sacerdote Eli. Eli, senhor Eli, o senhor me chamou? Samuel, claro que não te chamei. Volte para o seu quarto, vá dormir. Ele foi dormir e Samuel voltou para sua cama. Mas mais uma vez, o Samuel ouviu uma voz. Era a voz de Deus. Samuel, Samuel. E foi novamente para o quarto do sacerdote Eli. Eli, Eli, o senhor me chamou de novo? Samuel, eu não te chamei. Volte para a sua cama. Eu estava dormindo. Então Samuel voltou para sua cama. Samuel nunca tinha ouvido a voz do Senhor. Mas pela terceira vez, Samuel ouviu alguém chamando. Samuel, Samuel. E lá foi ele, achando que era o sacerdote Eli pela terceira vez. Eli, Eli, você me chamou? Samuel, eu não te chamei. Mas dessa vez, o sacerdote Eli entendeu tudo o que estava acontecendo. Samuel, quando você ouvir novamente essa voz, diga assim. O quê? Fala, Senhor, o teu servo te ouve. Tá bem. Boa noite, Eli. Samuel voltou para sua cama e desta vez ele ouviu a voz, mas agiu diferente. Samuel, Samuel. Fala, Senhor, o teu servo te ouve. E o Senhor começou a falar com Samuel. Samuel, eu vou destruir a família de Eli. Os seus filhos fizeram coisas erradas contra mim, falaram mal do meu nome. Eli sabia disso e não fez nada. No dia seguinte, depois que Samuel e Eli acordaram, Samuel, me conte, o que o Senhor te disse? Bem, o Senhor me disse várias coisas. E Samuel não escondeu nada do sacerdote Eli. Contou tudo o que Deus havia dito sobre a sua família e os seus filhos. O Senhor sabe de todas as coisas, que seja feita a vontade dele. A partir de então, Samuel começou a ouvir a voz de Deus e se tornou um grande profeta, anunciando tudo o que Deus queria. Sabia que Deus também pode falar com a gente? Diferente de como falava com Samuel. Ele fala hoje com você, através da sua palavra, da Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus? Vai ler um pouquinho da Bíblia. Ele vai falar muito com você. Tchau, tchau. Samuel! 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 Crianças, que história incrível, não é mesmo? A tia Laísa foi sensacional. Samuel, mesmo muito jovem, pôde ouvir a voz do Senhor. E você também pode, sabia? Obrigado, tia Letícia, e até mais. Obrigado, tia Patrícia, e até mais. O que foi, Lamito? Tá. Obrigado, tia Laísa, e até mais. Que rufem os tambores, porque agora começa o nosso quiz. Roda a vinheta. Se você não estava aqui na semana passada, aonde você estava? Tudo bem. Estamos aqui, eu e você, você e eu, você e eu. Você entendeu? Nós temos um quiz, algumas perguntinhas bíblicas, tempinho na tela, você responde. Vamos lá? Qual desses homens não era discípulo de Jesus?
resposta! Aê! E aí, você acertou? Me diz. Tava fácil, né? Mas tudo bem. Agora é hora da arte. Sabe aquele brinquedinho muito legal e muito bonitinho? A tia Lu vai te ensinar como fazer. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos! Que saudade! Sejam todos muito bem-vindos à Hora da Arte. É com muita alegria que nós estamos hoje aqui com um programa maravilhoso, especialmente para você. E eu não poderia deixar de apresentar para vocês uma coisa maravilhosa, que é o meu livro. E esse livro eu escrevi para as crianças que estão lá no hospital em tratamento, mas você pode também conhecer essa história tão linda. Porque eu quero fazer uma pergunta. Algum dia da sua vida você já se sentiu sozinho no meio de um monte de gente? Você já foi acolhido, amado, querido por pessoas que você nunca sequer imaginou? Esse livro trata sobre isso e tantas outras coisas. E tem um personagem muito especial que leva o nome desse livro, que é A Jornada de Titi, o jabuti de casco amarelo. E hoje nós vamos confeccionar este jabuti para você lembrar da história e depois contar aí na sua casa, certo? Então, olhem só, vou deixar o livro aqui. Para começar, nós vamos precisar de uma garrafinha PET, uma garrafa de água. Se você quiser fazer com uma grande de refrigerante, pode ser também, mas eu vou utilizar esta. Vamos precisar de canetinha preta, tesoura, lembrando que para as crianças a tesoura precisa ser sem pontas, é claro. Vamos precisar de EVA verde, amarelo e marrom e uma régua, só para a gente poder medir certinho aqui, mas eu já tenho aqui de cabeça, mas só para vocês saberem, certo? Vamos lá então? A primeira coisa que nós vamos fazer, vou deixar o Titi aqui, é recortar o fundo da garrafa. Eu passei a caneta, vou reforçar na volta todinha. E aí com a tesoura eu vou cortar. Se a criança não conseguir, é claro que o adulto que está acompanhando nessa hora pode cortar para ela, né? Mas é importante que as crianças façam também. Eu sempre digo, nunca tirem da criança a oportunidade que ela tem de aprender e de explorar os materiais. Bom, já cortei, posso só acertar aqui a pontinha um pouquinho e a parte do casco do jabuti já está pronta. E agora a gente vai decorar então. Para o corpinho do jabuti, o que eu vou fazer? Eu já vou colar essa parte aqui de baixo no EVA verde. Aqui, esse pedaço tem 18 centímetros, mas é claro que você não vai precisar de um pedaço tão grande, pode ser menor. Eu vou colar aqui no meio, vou usar a cola quente e vocês precisam ter cuidado só com a supervisão de um adulto, nunca sozinhos, porque ela queima e é bem ruim. Então, eu vou colar aqui no centro, certo? Já está coladinha. E agora eu vou fazer o corpinho, a cabeça. Começo por aqui.
faço o contorno, a primeira patinha, a segunda, aqui do lado também. Parece uma flor. E vou fazer um rabinho. Vou mostrar para vocês. Eu já tinha feito aqui. Olha só o contorno. É bem fácil. Aí é só colar aqui em cima. E aqui eu fiz o processo inverso. Eu colei primeiro e aí fiz o corpo. Agora a gente recorta. Bem rapidinho. Vai recortando bem certinho e depois você vai tirando tudo que você achar que não ficou muito perfeitinho, aí você vai dando um acabamento melhor. Aqui a gente precisa fazer um pouco mais rápido porque a gente não tem tempo e vocês super entendem isso, mas eu sei que aí na casa de vocês são super caprichosos e tem todo o tempo do mundo para fazer. Muito legal se você chamar os seus amiguinhos e todo mundo para fazer essa brincadeira, contar a história do Jabuti e também fazer o personagem. Olha só que bonitinho, muito fofo. A gente já vai fazer a boquinha, o nariz e os olhinhos. Vou fazer também um acabamento aqui. Olha como ele já vai ficando bonitinho. Uma graça, né? E agora então falta a gente fazer o casco dele. Eu já recortei. Olha só, todos os cascos estão recortados e já colei também um quadradinho aqui, ó, de EVA em todos os cascos. Eu recortei aqui 8 tirinhas, aliás, 1, 2, 3, 5 tirinhas com 8 centímetros e meio centímetro de largura para fazer um acabamento mais bonitinho também. E agora a gente só vai colar, que é bem fácil e vai ficar bem bonitinho. São 5 também. 1, já colei. 2. 3. 4, mais 1, 5. A gente já tá quase finalizando. E agora, deixa eu subir aqui um pouquinho, ajeitar. Pronto. E agora, para fazer o acabamento, eu vou colocar essas tirinhas assim. Peraí que vocês já vão ver. Eu vou dar 3 pinguinhos. 1, 2, 3. E já mostro. Pronto. Agora desse lado. Depois eu mostro todinho para vocês. Cuidado, porque a cola é tão quente que é um perigo. Deste lado, eu vou fazer só mais esse. E aí, pra gente poder terminar. Que atrás não precisa agora, porque no outro eu já fiz. Pronto, já fiz os 3. Pra finalizar, eu vou pegar uma tirinha aqui de verde. Recortar. Aí você vai fazendo assim, mais ou menos meio centímetro. E tem 10. Aqui talvez fique grande e daí a gente recorta, não tem problema. Vou dar um pinguinho aqui na frente. E no final. Aqui.
e aqui no finalzinho. 1, 2. Prontinho. Já fizemos o Tite, o jabuti de casco amarelo, que está neste livro, Lumaçaro. E eu espero que vocês gostem, que vocês conheçam essa história, mas que vocês brinquem bastante com o jabuti. É isso então, ficamos por aqui e até uma próxima, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau, gente! Fala, criançada, tudo bom com vocês? Eu sou o tio Patrick e eu quero saber quem aí lembra do nosso amiguinho que a gente conheceu na semana passada, o Jorge. O Jorge, ele vai ensinar muita coisa legal pra gente, vai responder muitas perguntas também. Fala aí, Jorginho, como que você tá? Oi, meu amigão. Tudo bem com você, Patrick? Oi, crianças. Como vocês estão? Jorge, deixa eu te falar. Hoje a gente vai responder a pergunta do nosso amiguinho Daniel. Vamos ver qual é a pergunta dele? Olá, Jorge, tudo bem? A minha pergunta é a seguinte: como que eu faço para me conectar mais com Deus? Crianças, uma das maneiras mais legais de se conectar com Deus é a oração. Você pode falar com Ele sobre seu dia, agradecer pelas coisas boas e até pedir ajuda quando precisar. É isso mesmo. Outra forma é ler ou ouvir as histórias bíblicas, que são contos incríveis, cheios de aventura e lições preciosas. Ou você pode se conectar com a natureza. Preste atenção nas árvores, nas flores, nos bichinhos. Todos são partes da criação de Deus e nos ajudam a ver como Ele é maravilhoso e bondoso. E se você gosta de cantar, pode soltar a voz em uma canção que fale do Senhor. E aí, Daniel, respondeu a sua pergunta? Eu espero que sim. Gente, a gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe vocês. Jorginho, muito obrigado pela companhia. E é isso. Até mais, gente. Tchau. Que lição importante, não é mesmo? E você, tem alguma dúvida? Se sim, manda que o Jorginho responde ela. Que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenininho. Ouviu a voz de Deus, ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenininho. Ouviu a voz de Deus, ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenininho. Ouviu a voz de Deus e ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenininho. Ouviu a voz de Deus, ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal
legal como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenininho. Ouviu a voz de Deus, ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel! Samuel! Porque eu tô triste. Porque o programa de hoje chegou ao fim. Mas tudo bem, sem chororô, porque na próxima semana tem mais Pinheirinhos TV. Ei, peraí, editor, eu esqueci um detalhe. Não esquece de mandar esse link pra todo mundo que você conhece, até pra tia da perua. Tchau, tchau!